Boa tarde, boa noite. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Boa tarde, boa noite. Hoje vamos iniciar. Olá, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, boa noite. Hoje vai ter um papo muito especial. Vai ser uma troca rica, uma troca muito legal com a Mayra, da Baby Coach. A Mayra, olha, eu me interesso tanto pelo assunto dela, porque o assunto que a Mayra fala é tão importante, de uma forma tão respeitosa. Eu vou esperar ela entrar pra gente começar aqui a conversar. Que vamos falar sobre as transformações da maternidade. E as transformações, elas começam muito antes, né, do bebê nascer. A gravidez, nossa, tem tantos assuntos pra gente falar. A gravidez, o parto. Olha só, a Má já tá por aqui. Seja bem-vinda, Má. Você pode clicar, você clica para pedir para entrar por aqui e eu te autorizo. Vamos ver se vai dar certo. Com certeza vai. Só mais um pouquinho. Isso, agora vai dar. Vamos lá, a gente vai conseguir. Olá! Oiê! Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Certo, tá ótimo. Que bom, E Mar. aí, Mari? Seja muito bem-vinda. Que delícia falar com Obrigada. você. Muito bom, muito bom. Um prazer, que honra que esse encontro deu certo, né? Sim, Foi muito sim. legal a forma como tudo aconteceu e você me ouve bem? Tá tudo certo aqui com o meu áudio? Tudo Então tá bom. certo. Tudo A certo. gente, a gente distante, mas a tecnologia aproximando, né? Graças a Deus. Sim. A Que gente pode prazer, Mari. a gente pode se falar aqui, que ótimo, que a gente consegue se ouvir Verdade. bem. É. Seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer ter essa troca com você. O seu Obrigada. olhar tão respeitoso por um momento tão delicado e importante do início, né, na amamentação e também no pós e o pré, né? E o É, pré tem todo um preparo. Eu acho que a gente tem muito o que conversar, o que trocar. E eu queria também deixar mais espaço para que, se surgir alguma questão, se alguém quiser colocar alguma coisa, né, que fique muito à vontade para que acrescente aqui na nossa conversa. sim, com Né? certeza. Vai ser um imenso prazer poder abrir mais ainda, né? Se alguém tiver alguma contribuição, alguma dúvida, né? Tiver algum assunto aí disparador que está incomodando. Ô Mari, eu acho que, né, a gente já conversou isso antes, mas eu acho que a maternidade ela já vem tão carregada, né? Já tem tanta coisa que vem junto no pacote. E se a gente dificultar cada vez mais com os desafios aí, aí fica praticamente impossível, né? E a gente não curte. Deu uma travada? Acho que você deu uma travadinha, Ana. Vê se voltou. 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 Então tá bom. Sim. Qualquer coisa me avisa, eu tiro aqui, saio do Wi-Fi, fico Você, no você... pacote de dados, você me fala. Vou abrir a porta aqui até para facilitar. Voltou. Mas eu acho que já é muita coisa pesada, né? É muita coisa, é uma sobrecarga muito grande. É muita coisa para a gente carregar, para a gente assimilar. E se a gente
pesar mais ainda, né, esses momentos tão importantes, né, que a gente sabe que é a criação do filho, é o momento do parto, é o momento da amamentação, enfim, né, são vários marcos aí que a gente sabe que já são difíceis e se a gente carregar eles, né, mais ainda aí que fica impossível mesmo. Então, tem que ser com Sim, leveza. com certeza. Sabe que me perguntam muito, assim, como se preparar para maternidade, sabe? Muitas gestantes falam que livro que eu leio, como é que eu me preparo para me tornar mãe. E aí, quando vem essa questão, eu vou falar aqui o meu ponto de vista. Eu queria que depois você acrescentasse com toda a sua bagagem também, que você tem Claro. exatamente sobre, né? Principalmente você atua muito com as mulheres nesse momento. É, Mas eu vejo, pela minha própria experiência, que a gente pesquisa, a gente tenta entender, sim, sobre a amamentação, sobre o que a criança vai precisar, sobre o parto, sobre o pós-parto, qual é a preparação. Tudo isso eu acho muito importante. Mas eu acho que tem um ponto que, com a minha experiência, eu me percebi. Aqui sendo bem sincera, acho que esse é um aham, espaço que a gente pode, sabe, se abrir claro. e, Aham. e, e trocar bastante. Então, eu vejo que pelos meus aprendizados, eu estudei muito, mas eu cheguei num ponto de que, mesmo estudando, faltou, porque sempre vai faltar. E eu acho que o grande aprendizado é a gente entender que nós nunca estaremos prontas É, e que a gente vai conhecer conforme o processo, porque é um autoconhecimento. Então, eu via muito minhas amigas, umas amigas falavam assim: olha, se prepara porque ou pode ser que o peito doa e que você tenha que tomar sol. Né? Uma falava, eu tomei muito sol no peito. Aí a outra, eu fiz uma rosquinha, né? E são dicas muito, muito importantes e valiosíssimas. E eu ficava com a cabeça já preparada. Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu não vou conseguir amamentar? Mas eu acho que o maior aprendizado, assim, é o autoconhecimento de que tudo pode acontecer. exato. E isso você não se prepara, né? Porque Você só tem que passar. só tem que passar. E eu acho que esse autoconhecimento no sentido de, se isso acontecer, eu estarei. Como é que eu. Qual é o significado disso para mim? Se de repente a amamentação não der certo, eu não conseguir, o que isso significa para mim? O É, quanto que isso é importante para mim? Eu acho que esse é o preparo da gente pensar, saber o que pode acontecer, e aí, dentro de cada realidade, se preparar pensando, poxa, e se precisar fazer alguma coisa? Como é que eu ajo a partir exato. desse cenário? O que É. você acha? Ô Mari, você sabe que eu concordo plenamente, porque assim, eu acho que isso, inclusive, já acontece desde o momento que a gente decide ter um filho, né? Claro que tem momentos que a gente não decide nada e simplesmente acontece. Mas mesmo aquelas pessoas, eu falo por mim, que falam, não, eu quero ter filho, a gente nunca se sente preparado. Você nunca vai se sentir assim, olha, hoje eu tô pronta, hoje é o dia. Não, o medo vem, né? E ele tem que acontecer, a gente tem que passar. Na amamentação, eu trabalho muito nessa ótica, assim, sabe? Que a gente precisa, sim, se preparar. É uma área que ela é rodeada de muitos mitos, muitas crenças antigas e também, né, permeada de muitas evidências científicas. Eu trabalho muito para esse lado. Eu acho que a ciência, o estudo, ele vem para ajudar a gente. Então, a gente tem, sim, que se preparar, né? Porque
a hora que a gente se sente insegura, esse medo, ele paralisa. E o que a gente não pode fazer é paralisar. Então, estando preparada, tendo informação, eu busquei tudo, fiz tudo o que eu pude, tem uma outra parcela, uma outra fatia que ela é essencial, que é a história que vai ser vivida por cada um. E aí, isso a gente não controla, né? Eu sei como deveria acontecer, porém eu preciso saber assim, eu preciso estar tranquila, né? Com a minha mente assim muito tranquila para conseguir discernir assim, não, tá, não deu certo esse caminho, qual vai ser a próxima rota? Eu preciso recalcular minha rota. O que as pessoas, muita gente espera é uma receita de bolo, aquela coisa engessada. E na maternidade, né? Principalmente na maternidade, a gente sabe que não vai funcionar isso. Não só na amamentação. E aí o que acontece é que surgem pessoas frustradas, né? Porque eu quero que aquilo aconteça daquele jeito, de qualquer forma, a todo custo. E, infelizmente, tem uma parcela gigantesca em tudo isso que não está sob nosso controle. Então, a gente não vai controlar. E aí vai depender de como vai acontecer, da dinâmica de cada pessoa. Pensa assim, ó, o tanto, né? Só aqui no Brasil nós temos mais de 2 milhões de partos de nascimentos por ano. São muitos bebês e os bebês são diferentes. Por trás dos bebês tem as mães, tem as famílias. Então é muita variável. É muita. Cada pessoa vai ter uma história, cada pessoa vai ter uma forma de lidar. Eu sempre gosto de falar assim: olha, eu tô com as minhas alunas, as minhas pacientes, eu tô sendo aqui o seu guia, eu tô te dando um norte. Mas pode ser que para você tenha que ajustar isso, tenha que ajustar aquilo. E é aí que tá a leveza, é aí que tá que a gente consegue aproveitar um pouco mais. Porque quantas vezes eu já vi assim, pacientes, né, que ficaram super frustradas porque queriam um parto normal a todo custo e, claro, né, por conta de risco à saúde e tal, foi para uma cesárea ou entrou com uma anestesia. E aí, para ela acabou, sabe? Tipo assim, ficou acabada até ela se recuperar e ela não aproveitou o processo. Então é isso que você falou, a gente precisa sim se preparar, né? Estar preparada, de acordo com o objetivo de cada um, inclusive, porque o meu objetivo pode não ser o seu, né? O meu desejo pode não ser o seu, nós somos muito diferentes. Mas se cercar também de pessoas que estão ali seguindo o mesmo caminho, que senão você fica no contrafluxo, né? Aí você fica só nadando contra a maré. Mas a gente precisa estar com a cabeça muito bem preparada também, para saber que em algum momento eu vou ter que recalcular minha rota. Para mim, talvez não vai funcionar dessa maneira, eu vou ter que pensar num outro jeito e não desesperar simplesmente, né? Porque senão aí é onde as mães ficam doentes mesmo, as crianças também adoecem, porque é um conjunto, né? Então, eu concordo plenamente, Mari, plenamente com isso que você falou. A Camila Florença, ela escreveu aqui, minha primeira gestação, e ela está com um misto de sentimentos e o medo é o maior deles. Nossa, a primeira gestação, a gente tem todos os receios, todos os medos, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Exato, E tem exato. tudo... Não, fala. primeiro que assim, a gente quer acertar, né? De todo jeito. A gente quer a perfeição. E a primeira coisa que você precisa tirar da sua cabeça é que a perfeição não existe. Você não vai alcançar ela. Então você vai, né? Você vai fazer o seu possível, você vai se preparar para que você não fique com esse medo aí do seu lado o tempo inteiro, né? Apesar que você não vai se livrar dele. Ele vai estar aí permeando, né? Meio que sondando ali a gente. Mas essa insegurança da primeira gestação, ela nossa. Sim, porque você cria um tanto de expectativas, você escuta de um, escuta do outro, tem a questão da família, e aí você fica nesse misto de emoções, né? E misto de expectativas. E quando o bebê então nasce, e aí aquelas primeiras semanas, né? Do leite descer e da pega do bebê, e se machuca ou não, o peito. Nossa, realmente é um turbilhão de sentimentos. Mas uma coisa que eu aprendi, assim, que levo em todos os aspectos, é que é importante esse estudo, a gente ter o estudo sobre a gente, né? E também praticar o autocuidado em todos os momentos da nossa maternidade. E é algo que também eu falo muito sobre o autocuidado, a visão que a gente tem, conhecimento, o autoconhecimento. Porque, para mim, o autocuidado
é quando você escolhe para quem que você vai dar voz. Porque Exato, são exato, muitas vozes. São exato. muitas vozes. Mas o autocuidado é qual voz você vai dar atenção. E você vai trabalhar, inclusive, Mari, aprender a ouvir, aprender mesmo a desenvolver essa habilidade de ouvir a sua própria voz, que é o nosso sexto sentido enquanto mãe, que é fortíssimo e que principalmente quando somos, né, quando a gente está ali na primeira viagem, né, primeira gravidez, primeiro tudo, a gente se sente insegura de confiar nessa voz que fala pra gente o que deve ser feito. A gente, no fundo, a gente sabe, mas a gente se deixa interferir pela voz de um, de outro, aquela pessoa que a gente confia, e não que seja ruim, aquelas pessoas querem também o nosso bem, mas a gente precisa. O autocuidado, esse ponto, assim, é essencial que você tocou, Mari. O autocuidado, ele nos ajuda a filtrar, a conseguir perceber assim, não, eu acho que aqui eu vou ouvir isso, eu vou seguir aquilo, ou em momentos eu vou falar, não, eu sou a mãe, eu sei, é essa a minha decisão, eu tô segura disso, é isso que eu vou escolher. Sim, acreditar nisso, porque o que não É, falta são pessoas querendo ajudar, né? Ah, dá uma madeira. Ah, dá chupeta. Dou ou não dou chupeta? Dou ou não dou uma madeira? Faço ou não cama compartilhada? Amamento livre demanda ou não? De uma série de informações e você fica assim, olha para um lado, olha para o outro, né? E, exatamente. e isso atrapalha. Então é acreditar. Acreditar ali no seu contato, no seu corpo. É, Acreditar no seu corpo, na potência do seu corpo. exato. Né? E eu falo que nesse momento, o pós-parto, né? A amamentação ela vem em um dos nossos momentos mais vulneráveis da vida, que é o pós-parto, que é o momento que a gente, para a mulher, assim, é um dos momentos que nós estamos mais vulneráveis. Então, se alguém chegar e falar qualquer palavra, qualquer frase pode abalar a gente. Por mais que a gente, nossa, eu tô certa, eu sei que a pessoa veio com uma boa intenção, mas qualquer palavrinha às vezes pode ficar na nossa cabeça e abala de uma maneira que a gente não tem noção, né? Mas, então a gente precisa estar mais seguras disso, né? Porque senão as interferências, elas vão ser muito grandes e aí que a gente se perde mesmo, né? E aí você não fica sem saber para onde ir, o que fazer, né? Pode complicar mais ainda. Sim, você falou um ponto importantíssimo, porque às vezes a família até está apoiando, né? O companheiro está apoiando, a mãe está apoiando, você tem todo o apoio. Mas se a mãe ela não se sente apoiada, porque não necessariamente o apoio significa que a pessoa se sente apoiada. Às Aham, vezes eu estou te oferecendo um pão de queijo, mas você queria um abraço, né? exatamente. Você esperava um abraço, você esperava ser ouvida, É. você esperava ser validada naquele momento. E Quantas vezes, Mário, eu fui em atendimento e a mãe, assim, eles me chamaram por um problema de amamentação e eu já fui olhando tudo e tal, fizemos pequenos ajustes e no fundo, agora que eu percebia, era a mãe, ela só precisava de alguém ali, ela precisava de um apoio, de um ouvido, ou de alguém simplesmente falando, olha, tá tudo bem, você tá indo bem, e aí, né, aquele momento para chorar, para desabafar. Então, às vezes é isso mesmo, é isso que falta, né? Você ter de fato um apoio, alguém que não é para falar, né? Faz isso, faz aquilo outro, mas simplesmente para te dar um olhar, para acolher a sua insegurança, o seu medo, para validar o que você está sentindo, né? sim, sim. Eu falo muito de afeto com a relação dos pais, do adulto cuidador com a criança. Mas esse momento, o afeto com a mãe é fundamental. A gente escuta muito nesse momento, quando o bebê nascer, nem fala com a mãe, vai lá e lava uma louça. Isso também é fantástico, eu não vou dizer que não. Né? Aham. Vai lá e leva um feijão, leva uma comida para essa mãe, alimenta essa mãe, lava a louça dela, sei lá. Mas às vezes a gente fica muito focado nesse no fazer e esquece do afeto. E é a mesma coisa que acontece com as crianças. A gente fica muito focado no fazer e esquece do olho no olho, do É, contato, essa exato. troca. E essa troca é que libera ocitocina.
E a ocitocina Exatamente. é a amamentação. Exato. É o que manda, é o que dita. Não adianta você. E aí tem gente que assim, sabe, escuta de tudo. Ah, eu vou pôr um spray de ocitocina. Não sei se você já viu que tem esse spray que você coloca e tal. Não vai adiantar, porque se ela estiver bloqueada dentro da gente, é, não vai fluir. Não vai fluir. É o que faz a amamentação fluir. Tudo isso alinhado, né, atrelado a isso que você falou, ao afeto. Eu falo muito de usar os 5 sentidos na amamentação, Mari. Eu busco muito isso para as minhas pacientes. Usem os 5 sentidos. Então, sintam a pele do seu bebê. Olhem de fato para o seu bebê, né? Porque isso sim vai fazer fluir aquela amamentação. O leite vai jorrar mesmo. Claro que tem as dificuldades, tem gente que passa por mais dificuldades do que outras pessoas, né? Um pouco mais dificuldade do que outras, mas a partir do momento que a gente se entrega nesse sentido de afeto, de curtir, né? O hormônio vai lá em cima e aí não tem o que fazer, não adianta, né? Qualquer pessoa pode fazer o que quiser, que aquele leite vai sim fluir. A ocitocina é o hormônio do amor, do bem-estar, né? E eu falo que ele é tímido, qualquer coisinha pode inibir ele, então a gente tem que estar bem atenta a isso. Sim, e quando você não tem o autoconhecimento, você fica ali perdida e começa a ficar mais tensa e não sabe o que está acontecendo no próprio corpo. E isso é muito natural, porque a gente não aprende a se auto-observar. Na Não. verdade, é até um tabu a autoobservação. Então, nós mulheres, a gente tem assim vários tabus. E começa a partir do sexo, para falar sobre sexo. Aí, para falar sobre a gravidez, momento da gravidez. Não é um glamour uma gravidez para todo mundo, né? Ficar com O a tempo barriga inteiro, né? o tempo inteiro, não é. E aí, a parte da amamentação. Aí, não, antes o parto, a amamentação. Eu lembrei disso porque a Cecília, ela falou aqui, amamentar não é aquele glamour de foto de maternidade. Não. Mari, eu vi também esse comentário da Cecília, eu acho muito interessante porque eu costumo falar muito com as minhas pacientes, alunas, seguidoras. Cuidado para não idealizar demais o bebê, cuidado para não idealizar demais o parto, não idealizar demais a amamentação, porque tudo a gente idealiza e isso faz parte da nossa natureza, né? Tudo bem. Mas a gente tem que saber que a gente vai ter o real, a gente vai ter o que é possível ali. A amamentação de capa de revista, ela pode sim acontecer, mas lá na frente, aquele bebê que já vem, já pega, já gruda, né? Aquela mãe plena, já tá um pouquinho mais cuidada, né? Um cabelinho mais arrumado. É lá na frente que vai acontecer. Logo no início, no primeiro dia, é um bebê todo magricelinho, né? Todo cheio mais de pelanquinha, todo né? Difícil de pegar, Molinho, né? difícil de pegar. Ele não sabe o que fazer. Eu costumo falar, a amamentação, né? O bebê e o peito. A amamentação, ela é natural, sim. Ela é totalmente natural. Mas ela não é instintiva. O meu instinto é de produzir o leite, produzir o meu hormônio, e o meu bebê tem um instinto de reflexo, de sugar, né? Isso é da natureza. Porém, a forma como esse trajeto, esse caminho, como vai chegar, é como se fosse uma máquina onde a gente precisa ensinar eles, né? É um maquinista que está iniciando ali um emprego novo. Então, eu preciso falar: olha, você vai fazer isso, 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 aquilo. Aos poucos, ele vai aprendendo e vai desenvolvendo cada vez mais essa habilidade. Então, esse começo, essas primeiras horas, esses primeiros dias, a gente não tem ideia quando a gente ainda não passou por isso, e aí chega lá na frente a gente dá uma baqueada, né? A gente assusta, porque a gente fala: meu Deus do céu, a amamentação ela é bem bonita, tá? As mulheres aparecem todas plenas, né? Amamentando, o bebê sabe. E não é bem assim, a gente sabe que tem todo um caminho, um trajeto para percorrer, né? E ela até falou aqui depois mais para baixo, acho que para se preparar para a pojadura, né? É isso mesmo, porque é outro baque, assim. Aí a gente, de repente, o peito bufa. E aí a mulher Sim. fala: meu Deus, e agora? Que eu Uma faço? dor que a gente nunca sentiu, né? Exato. Exatamente. A Sulamia aqui também. Sulamita? Sulamita, isso. Temos que normalizar o puerpério, não é as mil maravilhas, exatamente como demonstram nas redes sociais. O puerpério é. Nossa, eu falo que a gente deveria sim se preparar.
A gente deveria. E a gente acha que simplesmente pelo que a gente ouviu, que as nossas mães passaram, ou que a gente ouve, o que a gente lê vai ser suficiente. E é aquilo que você falou, né, Mari, no início. É passando que a gente vai ter a real noção. E aí a gente precisa sim saber se olhar com carinho, saber se conhecer, né? Se conhecer, se cuidar. E quando a gente fala de autocuidado, né? Muitas pessoas pensam assim, nossa, eu tenho que ir para um spa, eu tenho que ir para uma sessão, sei lá, né? E não, são pequenos detalhes, né? São pequeníssimos detalhes que vão fazer a grande diferença, principalmente nesse período. Sim, o meu puerpério foi muito, foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu lembro que o interessante, já tem o meu primeiro puerpério, né? Minhas filhas têm 8 anos. E eu tive gêmeas. E Nossa, achava, eu achei assim, eu conversava com o meu esposo e falava assim, quando eu converso com as minhas amigas, nenhuma fala. Nenhuma comenta tudo isso que eu tô sentindo. E eu me sentia muito solitária. Muito solitária. Porque eu achei difícil amamentar. O meu peito doeu muito. Eu chorava. Eu tomava banho, chorava. Mas vinha assim uma vontade de chorar. Eu falava, eu nem sei. Eu mesma falava comigo, por que que eu tô chorando? Mas eu não sei, eu tô com vontade de chorar. E eu chorava. simplesmente quero chorar. Eu simplesmente quero já, não, mas tá triste. Não, não tô, mas eu tô com uma vontade de chorar. E É. o cansaço e tudo isso. E eu via, minhas amigas amamentavam um bebê e falavam que estava tudo ótimo. E conseguiam sair. Eu não conseguia nada. E olha que eu sempre fui para o autoconhecimento. E é isso que eu digo, porque mesmo você se conhecendo, existem jornadas que você vai ter que andar. Tem É. estrada que você vai precisar percorrer para conseguir entender qual é o caminho. Exatamente. Ô Mari, e isso que você comentou é muito interessante porque as pessoas realmente elas não falam a real. E por quê? Porque isso pode parecer fraqueza, né? De alguma forma. Você demonstra vulnerabilidade. Como que você estava assim, né? Como que você se sentia triste? Uma coisa assim que eu fico até arrepiada de ouvir as mulheres, algumas pessoas falando para as mulheres mas você não queria tanto isso? Por que você está triste? E não é isso, né? Todo mundo passa. Existe o blues puerperal, que é algo tão comum, é muito comum de acontecer e a maioria das mulheres não sabe. A depressão pós-parto ela acontece muito também, mas o blues é um período transitório desse sentimento depressivo, desse estado depressivo. E ele é decorrente, tem explicação científica para isso, em decorrência dessa oscilação hormonal, de tudo que é toda essa mudança. E as mulheres vão sim se sentir tristes, vontade de chorar, vontade de. Daí daqui a pouco passa, daqui a pouco tá de novo, e sem saber, eu não sei. E sempre vem alguém falando, mas o que foi, né? O que tá. Eu não sei, simplesmente eu não sei, simplesmente me acolha, né? Me Sim. acolha, sinta o meu choro, acolha o meu choro, me permita chorar. Esse é o principal papel, assim, dessa rede de apoio que precisa estar ali do nosso lado, né? Nossa, isso é muito importante, porque a tendência que a natural que a gente aprendeu não é engolir o choro, né? Então, se É, alguém está chorando, você faz de tudo para a pessoa parar de chorar. Não, você não exatamente. precisa. A criança está bem, você está bem, tá ótimo. Olha, deu tudo certo. Ou não, ou vai dar certo. Calma, que vai dar certo, né? É, E simplesmente você só quer um apoio, você só quer um abraço, é, você só quer ser exato. Que alguém acolhida. que te acolha mesmo e permita. Já tive também pacientes que eu cheguei, aí tinha mesmo todo um caos, assim, de amamentação, aquela coisa dos primeiros dias, questão de língua, da linguinha do bebê, presa, não tá conseguindo mamar e tal. E aí a mãe, assim, simplesmente caí em lágrimas e não consegui se recuperar. E ela falava, eu não tô entendendo, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não sou assim. Eu falo, eu entendo. Ninguém é assim, né? A gente passa pelo puerpério, a gente passa a ser daquela forma. E para muitas mulheres não estão acostumadas. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa mais... eu não choro tanto assim, sabe? Eu não consigo. É o meu jeito. Para eu chorar, eu falo. Meu marido é super sentimental. Eu falo que ele, a lágrima dele nem tem tanta credibilidade.
A minha já tem muita credibilidade. Se eu me emociono é porque é pra valer. Mas no pós-parto, eu olhava e falava, gente, quem é essa pessoa? Eu chorava, assim, escorria simplesmente as lágrimas. E às vezes de coisa boba, né? De ver, por exemplo, que alguém podia, sei lá, tava andando ali livre na casa e eu não, eu tava ali amamentando, que era o meu sonho, mas que é algo que exige muito. E aí eu ficava, sabe, assim, então umas loucuras que acontecem mesmo e que tem Sim, que se permitir passar. Eu falo que a gente precisa se permitir passar por esse momento, sim. né? E sabe que eu acho que um assunto muito importante, porque a gente está falando logo do início da amamentação, mas também tem aquele momento de que tudo bem, eu consegui amamentar e deu certo. Mas agora já eu estou num momento que eu não quero mais amamentar. E esse julgamento que se tem em cima, né? Essa questão que é uma decisão da mulher, né? E aí fica Exatamente. naquela questão, não vai deixar de amamentar, não. Olha o tanto de leite que você tem. Continua amamentando. E esse também é um outro assunto muito delicado. Acho que Que eu mais dei uma travadinha aqui, Mari, mas voltou, agora eu tô te ouvindo, agora eu tô ouvindo, tá normal. voltou. Esse é um assunto muito delicado, que mais uma É, vez são outras questões, outras pessoas dizendo como é que essa mãe, essa mulher tem que agir na própria relação dela com o bebê, do corpo é, dela, das vontades dela. E aí você conseguir se distanciar, entender o que faz parte do que eu acredito, do que eu penso, do que faz sentido, do que tem significado para mim e o que é do outro, traz muita confusão também. A é, gente demora para compreender e sofre por conta disso. exato. A gente fica muito preocupada com o julgamento do outro, né? E esse momento do fim, né? Que eu falo que para cada pessoa vai acontecer de uma forma, em um período, ele é muito, muito, muito mais desafiador ainda. Porque para cada. Eu falo que assim, a amamentação ela tem que estar boa para os dois lados, tanto do início ao fim. Ela tem que estar boa para os dois lados. Se algum lado da balança tá caindo demais, a gente precisa rever, né? Então, no final é isso também. A mãe, ela tá lá ouvindo que ela tem que amamentar, o que é um absurdo, ela não pode deixar de amamentar, e no fundo ela já não tá aguentando mais. Ou então, ela tentou de tudo e de fato ela não tá mais conseguindo, não sei, né? A gente sabe que tem vários desfechos. E a gente Uhum. fica muito preocupado com o julgamento do outro, e aí com isso a gente acaba ficando meio que cegas, assim, né? A gente não consegue enxergar o que a gente de fato quer e o que a gente de fato, o que é bom para nós. E é um momento muito de muita sensibilidade, porque para quem lutou tanto pela amamentação, para quem passou pelo período da amamentação, passar pelo ponto final é muito difícil. É muito difícil. E você precisa ter essa clareza mesmo, assim, de se conhecer, de saber até onde é o seu limite, até onde dá para você, porque senão as mulheres tem pessoas que começam mesmo a desenvolver um quadro depressivo, porque tem que estar legal, tem que estar prazeroso, né? Senão não faz sentido. Uhum. Sim, é um momento super, super difícil É. para. E como é que foi para você esse Então, momento? eu falo, eu amamento há mais de 4 anos, né? Hum, Porque eu tive a Alice, eu tenho a Alice e o Benício, né? A Alice, ela mamou, ela tá com 4 anos e meio, e quando ela tinha 2 e meio, o Benício nasceu. Então, eu emendei uma amamentação na outra. Eu passei por uma chama lactogestação, né? Que a gente amamentar durante a gestação. Eu amamentei em tandem, que também é você amamentar duas crianças em idades diferentes, que é algo assim que não estava nada planejado, e simplesmente aconteceu. E aí, aos poucos, eu desmamei primeiro ela, né? Foi um momento muito difícil. Primeiro eu tentei uma metodologia assim, eu falei, não, eu sei, vai dar certo, e simplesmente acabou. E aí não deu, não rolou, porque eu fiquei muito mal, ela também ficou, e aquilo eu vi que ia ficar muito traumático para nós duas. Eu falei, não, não é isso que eu quero. Então eu retomei, e aí eu fui fazendo de uma forma mais gradual. Ela já estava num período de entendimento, assim, sabe? Eu conversava muito, ela já entendia muito o que eu conversava com ela. E aí a gente foi conversando, e ela sempre muito apegada ao TT, então foi muito difícil, principalmente por conta da chegada do irmão e tal.
Mas eu percebi assim que para mim não tava legal. Eu queria suprir ela através do peito, com o meu afeto, o meu amor, mas aquilo me fazia mal. Eu acho que essa diferença assim de amamentar uma criança pequena e uma criança maior tava me causando uma certa angústia, inclusive física, assim, sabe? Quando ela vinha pro peito, eu ficava angustiada. Minha vontade era que ela saísse logo. Eu falei, não tá legal. Por que eu tô fazendo isso, né? Então foi quando eu coloquei mesmo o ponto final. E aí, assim, a gente percebe que tem, claro, né? Tem diversas formas da gente desenvolver o afeto, o vínculo. Então, mas foi assim, foi caminhando, foi devagar, sabe? Não foi fácil passar, não. Agora eu já tô sofrendo pelo desmame do Benício. Porque existe, né? Existe uma crença de que o afeto, o amor, ele é muito através da amamentação, né? E que se não É, existe a amamentação, ali é. tem o corte do vínculo, A gente né? tem que saber, assim, que, claro, amamentar é uma forma de amor, porque é uma doação intensa. Você oferece, sim, o melhor alimento para o bebê, isso é indiscutível, e a gente não existe uma cópia para isso. Porém, a gente precisa entender que tem situações que não são possíveis mesmo. E que vão ter outras maneiras de você desenvolver aquele afeto, de você passar segurança para o seu bebê. O que eu falo muito é que a gente tem que tomar cuidado, Mari, é com as desinformações, né? Uma coisa sou eu tomar a decisão pautada em duas óticas, né? Então eu olhei né, peguei uma informação de um lado, peguei de outro e formei a minha opinião, a minha informação, né? Então, olha, tomei a minha decisão. Eu não quero amamentar, por exemplo. Tudo bem, foi pautada baseada em informação de qualidade, né? Fidedigna. É diferente de eu não saber e simplesmente alguém vir e dar uma informação equivocada e falar aquela história, o leite é fraco, né? Bebê magrinho não é bebê saudável, sabe? Então, Sim, assim, sim. esse que é o perigo, sabe? Mas não que o que eu falo muito, assim, a mãe que não amamenta não é menos mãe. A mãe que amamenta não é mais mãe. Não existe mais ou menos mãe. Existe mãe, né? Cada uma no seu formato, cada uma na sua forma de ser, de construir esse maternar. Então, para mim, é esse caminho, assim, sabe? Assim como o parto, tudo que é extremo eu acho que é ruim, né? No parto, Sim. ou é parto normal ou é cesárea. Quem teve cesárea não é uma boa mãe. Quem teve parto cesárea que é forte, né? Tem essas coisas, assim. E a gente tem que tirar essas crenças limitantes, a meu ver, né? Sim, deixar as coisas mais leves e Exato. acreditar mais no nosso poder de tomar essas decisões. E de fato, né, você falou de leite, essa é uma crença também muito forte de que esse leite tá fraco, seu leite é fraco. Isso desencoraja tanto nessa Muito. fase. A mãe, ela realmente acredita que o leite é fraco. É. E você, como especialista, mas existe isso de leite fraco? Mari, não existe leite fraco, tá? Não existe leite fraco. O leite ele vai passar por variações, por exemplo, no decorrer do dia. Ele existe oscilações químicas mesmo, de nutrientes, até pela necessidade do bebê. Existe sim, por exemplo, uma alteração, mulheres que consomem em maior quantidade X alimentos, né? Por exemplo, no Oriente, a quantidade de consumo de peixe é muito maior, então a quantidade de ômega 3, por exemplo, presente no leite é maior também, consequentemente. Então tem essa variação. Uma mulher que é vegana ou que não come carne, talvez ela tenha que fazer uma reposição da vitamina B12 para melhorar a absorção do ferro, sabe? Então tem essas variações, mas não existe leite fraco. E da onde que surgiu essa questão do leite fraco? Na associação de que o bebê o saudável é o bebê gordinho. É o bebê que é rechonchudo. E a gente sabe que não, que existem variações de biotipos, né? Genéticas, inclusive. Essa é uma influência genética. E isso veio lá da Revolução Industrial, quando surgiu a questão da fórmula infantil. Uma vez no meu treinamento, no último treinamento que eu fiz, eu falei isso para as meninas. O primeiro leite que surgiu, na verdade, foi o leite condensado, né? O leite condensado mesmo, que era dado para as crianças. Falando assim, olha, o seu leite não é bom.
em grandes mídias, assim, você tem que dar esse leite aqui, porque foi quando a indústria começou a ganhar força e querer, né, introduzir isso na cabeça das pessoas, e as pessoas acreditavam, porque a mãe, o que ela quer? Então, em qualquer momento da nossa vida, a gente quer oferecer o melhor para o nosso filho. A gente quer oferecer o que tiver de padrão ouro mesmo, né? Se alguém chegar e falar, olha, o leite condensado ele é melhor, a mãe vai pirar e vai falar, não, eu quero dar aquilo pro meu filho, né? Então essas crenças foram acontecendo ao longo dos anos, né, historicamente falando, e fizeram mesmo as pessoas acreditarem que o leite da mulher é fraco, que, né, não sustenta. E aí tem toda a fisiologia por trás também, né? O colostro, o estômago do bebê, quando ele nasce, é isso aqui, ó, é pequenininho. Não é grande, não precisa de um volume tão grande, mas ele precisa o quê? Mamar várias vezes. E aí as pessoas entendem que esse mamar várias vezes é a falta do leite, é a falta da sustância, né? Então já associam. Você não tem leite, põe uma fórmula, entra a fórmula. Tudo bem, em casos necessários a gente precisa mesmo, mas a grande maioria não precisaria, aí de fato a produção da mãe cai, isso começa a interferir em outras coisas. E a falta de informação, né? Essa informação é muito importante. Exatamente. Porque vem aquele bebezinho, a gente está acostumado a nosso prato, a olhar um prato de uma criança e falar, nossa, se colocar num copinho a quantidade que o nenê necessita naquela mamada, não é possível. É muito pouco. É muito pouco. Aí se você vai dar forma, olha aquilo lá, você fala, não, bebê tem que tomar lá 120 ml. E aí exatamente. o bebê... Mari, você sabe que é até interessante ter uma informação, quando, mesmo independente, se o bebê recém-nascido está ali já, logo nos primeiros dias, eles dão aquele padrãozão de 30 ml, né? Por exemplo, da fórmula infantil. E esses 30 ml não é baseado na necessidade do bebê, é baseado na medida da fórmula. Porque é a medida mínima que você faz com uma colherzinha, que precisa ter a medida certa, né? Para não ter uma concentração muito grande e tal. Então, assim, não é baseado assim, olha, o bebê precisa de pouquinho. Não, é porque tem um padrão lá. E as pessoas não sabem, não fazem ideia disso. Ó, as meninas estão comentando aqui, cada gota importa. Exatamente, é uma gotinha, que seja uma gotinha. Aquilo é super importante, é daquilo que o bebê precisa. Sim. Sabe o que eu fazia? Amamentando as duas, e teve um momento que o meu peito estava muito machucado. E os dois. E eu não tinha momento para recuperar, né? Não tinha, nessa mamada eu não vou dar. Tinha as duas, né? Tinha as duas, mas eu lembro que, assim, de muitos momentos que eu sentia muita dor. E aí eu tirava também, quando elas não estavam amamentando, eu tirava. E para também proteger um peito, eu colocava, eu dava o meu leite na colherzinha para uma delas, e cada gota importava. Cada gotinha ali, olha, como se fosse uma preciosa ouro. Exatamente. E aí acontece, né? Também de você guardar aquele ouro e vem alguém e derruba aquele ouro. Nossa! Deus. Você quer matar uma mãe, você esbarrar num potinho de leite. A Cecília Cessi falou, até hoje quando tem que jogar fora o meu leite, eu tenho vontade de chorar. Eu também. Queria que fosse assim, que não tivesse prazo de validade, que durasse assim, porque é uma tristeza. A cada gotinha importa. Na amamentação... Pode falar, desculpa, não, pode falar. Eu vou falar que um dia eu tirei, mas com muito esforço, assim, um pouquinho, e deixei ali em cima do trocador e fui fazer outra coisa. Meu marido achou que era nada, que já tinham mamado. Mas eu ia mamar. Ai, meu Deus. Ele jogou, mas eu chorava. Ele nem entendia. Ele não entendeu na hora. Não podia! Eu valorizei muito isso também logo no início da gestação. A Alice, ela nasceu, ela teve restrição de crescimento. Então eu achava que eu ia ter assim uma história maravilhosa, né? Eu sou profissional, eu entendo tudo, vai acontecer assim, assim, assado. E aí ela nasceu com restrição de crescimento, muito pequena para a idade gestacional, prematura, ficou internada. Não pôde mamar, não amamentei logo de início. E aí falei, puxa vida, e agora? Então, né? Bora tirar esse leite, né?
com aquele turbilhão de coisas acontecendo, ela internada, mas eu falei, não, vou proteger a amamentação. Cheguei pra tirar, ordenhar, eu cheguei assim, olha, eu falo, gente, hoje eu dou risada. Eu cheguei a sentir inveja do leite alheio. Porque aquelas mães que já estavam lá há muito tempo, colocava a bomba e fazia tchoc, tchoc, e aí ia juntando, né? Enchendo o potinho e eu lá naquele sacrifício. Saía uma gotinha, 2 gotinhas, 5. A primeira vez foi 3 ml, 2 ml, 4 ml, 5, 10. E eu, meu Deus, sofrendo. Aí eu falei, quer saber? Não. Esse pouquinho, o pouco que for para ela já tá ótimo, é importante, vai ajudar, então eu vou dar, tá bom. O meu é pouco, daí eu vou chegar ainda lá igual aquelas mães que também já passaram por esse processo. E aí eu fui nessa luta também. Mas é isso, cada gotinha pra gente vale ouro. Nossa. A Sulamita falou, a informação é a base de tudo. Esses dias recebi uma paciente desesperada porque uma pediatra falou que o mamilo dela era invertido e seria impossível dar de mamar. Ai, que judiação, né? Sulamita do céu, a gente fica até... o coração chega a doer, né? Porque as mulheres ficam desesperadas. Eu comentei com você, né, outro dia, né, Mari? Por exemplo, engravidou de gêmeos. Falou que são gêmeos. Na cabeça da grande maioria, não vai amamentar. Não pode amamentar. E, ó, já nem tenta, nem adianta tentar. É muito cansativo. E é, de fato, a gente sabe. Ou então a mulher tem o mamilo invertido. Não, ó, pode esquecer que você não vai conseguir. Não, é impossível amamentar. Então, tem muitas crenças, vinda inclusive de profissionais, assim, renomados, profissionais que as pessoas escutam, né? Que confiam, informações totalmente ultrapassadas, assim, e que faz... eu fico morrendo de dó, porque Faz a gente desacreditar, né? faz E esse é desacreditar. um poder tão grande, que é aquilo que eu falei lá no início. Se eu tivesse que dar um conselho, eu diria: embarque no autoconhecimento e escolha qual voz, para você conseguir escolher qual voz que você vai dar, vai ouvir. Exatamente. A gente Exatamente. precisa saber qual voz a gente vai dar valor, vai acender a luz. Você vai ouvir, vai considerar. Não são todas. E esse é um autocuidado, é você colocar o seu limite. Isso daqui não, isso aqui não faz sentido. Eu Exato. acredito sim, eu acredito no potencial, não é o meu peito, o meu seio, como é que é o bico. Isso não vai definir. Porque são tantas situações, são tantas, né? É tanta coisa para definir algo. É só por causa disso? E eu Não. nem tentei, eu não sei se vai dar certo mesmo ou não. A pessoa já tá me falando, já tá ditando ali a minha história, a minha trajetória, o meu destino. Não, eu preciso tentar, eu preciso ver como vai ser, como vai acontecer. Quantos casos desafiam a medicina, né? E a gente fala, meu Deus do céu, esse realmente eu achei que talvez para tudo, né? Não aconteceria. E vai, rola e acontece. Então a gente precisa, sim, exercitar esse autoconhecimento para a gente poder, inclusive, olhar, receber uma informação e falar, não, legal, obrigada, né? Agradeço, mas não é isso que eu quero. Eu vou seguir outro caminho, eu vou procurar uma outra opinião, eu vou procurar um outro apoio, né? Para saber o que vai me ajudar, o que vai de fato de encontro com o que eu quero. Sim, sim. Vamos ver. Será? Acho que a gente não tem mais nenhuma. Pra morrer com essa história. Não, é terrível. Esses dias até eu postei um depoimento de uma aluna que ela bem jovem, e a bebê dela nasceu, mamilo invertido, e ela me mandou uma foto, falou, olha aqui, tá aqui mamando, super saciada, e eu com o mamilo invertido, consegui, deu tudo certo, e aí eu postei, várias meninas vieram me falar, nossa, como é bom ver uma mensagem dessa, porque já estava desesperada, achando que não poderia, porque né, o bico é mais plano, ou não tem tão formado, e ver assim que é possível, sim, pode ser mais desafiador, podem existir mais desafios, mas que é super possível, né? A gente não pode simplesmente acreditar, botar uma crença ali de que não, eu não posso, incapacitar simplesmente sem passar por aquilo, né? Sem simplesmente tentar. Super. Super. E acreditar na natureza do nosso corpo, né?
Porque o nosso corpo, assim, é incrivelmente feito para isso. E da criança também, do bebê para sobreviver. E eu estava vendo esses dias que até mulheres trans, não, mulheres trans, então nasceu homem e amamenta, né? Então é uma situação que, olha o corpo, olha o corpo do ser humano. Hoje em dia, a amamentação induzida, né, que é a que acontece nesses casos, é totalmente possível. E nunca que a gente falava, né, pensava ou sequer imaginava isso antes. E é sim possível, a gente consegue induzir o desenvolvimento de glândulas, o desenvolvimento né, a produção do leite, e é maravilhoso, assim, né? Mulheres que adotam, por exemplo, né? Que fazem adoção, processo de adoção e que sonham em amamentar e conseguem, porque a natureza, o corpo é divino, né? Eu falo que, nossa, eu sou apaixonada. Sim, e numa relação de duas mães, as duas amamentam. Sendo que uma gerou, só que as duas mães amamentam. Tem gêmeos, tem gestação aí de tá gêmeos, feito, né? que as duas amamentam. Exato. É maravilhoso. Então, o nosso corpo, ele é muito potente. E eu acho que a gente é levada a desencorajar. Tudo nos leva a não acreditar no nosso potencial, na nossa potência. Tudo faz com que leve a gente para se minimizar. E principalmente em relação à maternidade, a mãezinha é a que não sabe. E olha, eu não conheço uma potência, um valor maior do que, sabe, tá lá. Mesmo as mães que não geram. Não geraram, exato. Que não geraram, mas tudo aquilo, quando o bebê chega, a criança chega, o que o nosso corpo ele modifica para aquele cuidado assim, é incrível, não existe isso. Não. Aí... Isso assusta, inclusive, né, Mari? Isso assusta, assim, porque as pessoas ficam com medo, inclusive, porque quando a gente recebe, claro que a mulher já tem essa potência, mas quando a gente se torna mãe, isso se eleva, assim, num nível que realmente é muito poder que a gente tem aqui dentro do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma, porque a gente é capaz de muita coisa. E culturalmente, né, nós somos estimuladas, desencorajadas a exercer, a experimentar essa potência que a gente tem. E isso é terrível. Sim, tudo leva a isso. E eu vi uma pesquisa que foi feita que tem relação a esse ato, porque amamentar, estar junto com a criança é um ato de afeto, é um ato de carinho e não somente de serviço, né? E a gente precisa acreditar nisso. E é muito fácil a gente cair na exaustão e achar que é somente eu preciso só fazer com que o bebê sobreviva. E esse momento, essa postura de troca, ela contribui para que esse momento ele aconteça de uma forma mais leve, mais gostosa. Mas foi feita uma pesquisa, porque no século XIX começou a se acreditar que as mães, elas faziam um pouquinho, prejudicavam ali a relação com as crianças, né? Elas eram basicamente tóxicas para as crianças. E aí começaram a afastar. Então, de repente, né, até essa questão, se a gente analisar essa questão do leite condensado, o que está por trás é que o leite da mãe não tem tanto significado, não é tão importante. É melhor um outro leite mais nutritivo. Exato. E essa troca não é tão importante. E aí, um psicanalista, o Bowlby, ele fez uma pesquisa e colocou 2 protótipos de mães macaquinhas, mães macacas. Uma que tinha uma mamadeira.
E colocou um macaquinho bebê numa jaula, com esses dois protótipos. Um era a macaca com uma mamadeira, o protótipo. E a Uhum. outra com um cobertorzinho, um afeto, como se fosse o pelo da mãe. E aí ele observou que com o passar do tempo, o macaquinho, bebezinho, ele passava a maior parte do tempo com o protótipo do pelinho, do cobertorzinho. Então, que mais do que alimentar, alimentar, era o afeto é importante. Exato, exatamente. E acho que Não, pode concluir, pode concluir. eu só ia dizer que, então, independente de como seja, se a gente colocar que esse é um momento de afeto, de troca, e não somente de alimentar, de sobrevivência, ele faz toda a diferença nessa relação. Exatamente, Mari. Exatamente. E ela fica mais prazerosa, ela fica mais fácil de acontecer quando a gente faz isso. Nós estamos imersas, né, a um mundo cercado de tecnologias e de uma vida corrida, uma vida principalmente para a mulher, onde a gente assume muitos papéis. Muitas de nós não temos licença maternidade, por exemplo, né? E a mulher já tem que pensar em mil coisas. O bebê acabou de nascer, ela não consegue, às vezes nem consegue um tempo para se dedicar ali. Mas isso pode ser muito prejudicial. Inclusive, assim, mulheres que pegam o bebê, vão amamentar e já tá ali no celular, requerendo resolver outra coisa. Aquilo, porque se a pessoa, se for uma mensagem, por exemplo, de algo que te estressa, que te deixa preocupada, aquilo vai te bloquear e o leite não vai sair. Assim, não vai fluir, a amamentação vai ficar prejudicada, além da nossa troca, dessa troca que você está falando, né? Eu tô ali conectada numa tecnologia, num outro local, e perdendo aquele momento, aquele momento com o meu bebê, aquele momento de conexão, né? Que acabou de se quebrar, porque ele estava aqui dentro, né? Algo tão íntimo, e de repente ele está fora. Então, é muito importante isso para os bebês. Muito, muito, muito. Inclusive, vem aí, né, tem dentro disso a teoria da esterogestação, que também, assim, é um assunto muito gostoso Sim. de conversar, né? Porque o bebê, ele não é neurologicamente maduro para nascer, né? Ele precisa nascer por questões físicas, mas ele precisa do afeto, ele precisa desse contato. Então, é muito importante mesmo. É muito fácil a gente cair no automático, né? Muito Pela fácil. própria rotina, pela própria vida, assim, a gente entende todas as questões e também, assim, a gente está falando de um lugar de privilégio, mas tem mulheres que estão sozinhas e tem outras crianças, mas não tem como negar que essa troca e esse afeto é o que o bebê, a criança precisa. É mais do que tudo, né? Exatamente. Poxa, Má, eu quero muito te agradecer. Ah, Agradecer muito. imagina! Me fala como é que é. Você falou do seu curso, da sua mentoria. Como é que as pessoas podem te procurar e ter Então, mais acesso ao seu trabalho? eu tenho a minha consultoria, ela acontece de várias formas, né? Eu tenho a minha consultoria presencial, que é a que eu faço de forma presencial. A mesma consultoria individual, eu faço ela online, então eu atendo mulheres assim, famílias do mundo inteiro, atendo famílias da Alemanha, estava há pouco tempo atendendo no Canadá, faço de forma online. E recentemente eu criei, que eu falo que é o meu terceiro filho, que foi o meu curso, né? Quero Amamentar, que eu peguei a minha consultoria e transformei num curso online para que eu conseguisse, assim, atingir mais e mais mães, né? E de uma forma mais acessível mesmo, até questão, né, em questões financeiras, porque, assim, essa deficiência, Mari, é o que eu falo, você não amamentar por opção, né, por escolha, baseada em informação é uma coisa, agora você não amamentar por falta da informação é o que me deixa, assim, é o que mais me incomoda. Então tem também o curso, né, que esse é online, mas esse curso, ele tá, agora a turma tá fechada, a última turma foi agora em setembro, e começo de novembro vai ter outra turma, porque nesse curso, ele tem vários diferenciais, além de eu
fazer ele ser dessa forma online, né? Então a pessoa pode ter acesso a hora que quiser, no momento que quiser. Ela tem acesso também às minhas avaliações enquanto consultoria. Então, a avaliação da mamada, que eu falo que eu quero ser rede de apoio dessas mulheres também, sabe? Então, eu tenho as consultorias presenciais e online e o curso também online. Mas tem tudo lá direito, bonitinho no meu Instagram e fora os conteúdos que eu amo trazer assim para as meninas sobre o tema E que ele é é minha. voltado E ele é voltado para gestante ou para quem já está amamentando, já tem um bebê de 2 meses? Então, Como é ó, que é? ele é um pouco mais completo, então o foco principal dele é para gestantes, tá? Porque ele é mais completo mesmo. Porém, ele abrange também mulheres que estão amamentando. Eu tenho alunas que já estavam com filho nascido, de 2 para 3 meses, se eu não me engano, e estava desesperada porque não sabia mais o que fazer, estava tendo que apelar para a fórmula e ela, né, assim, uma delas até me falou, olha, eu não tenho condições financeiras de alimentar meu filho com fórmula. E fez o curso e conseguiu corrigir, conseguiu reverter o quadro. Então, ele abrange também mulheres que já estão com bebês no colo. Então, ele ficou Maravilhoso, bacana porque ele ficou, assim, bem abrangente. maravilhoso, maravilhoso, super necessário, bem Eu importante. É verdade, eu acho. Eu acho que a gente tem que difundir cada vez mais, né? A gente acabou de passar pelo Agosto Dourado, né? Que é um mês de representatividade para amamentação e que tem se expandido cada vez mais. As pessoas têm falado mais sobre isso, para conscientizar, sobre a importância de se informar mesmo, de estar preparados para tomar decisões, para a gente saber ser crítico, né, Mari? Acho que a gente precisa desenvolver esse pensamento crítico. Olha, mesmo o meu médico está me falando isso, mas será que é o melhor ou não? Né? Ninguém é detentor do saber, ninguém tem que ter, Uhum. né, ser soberano a isso. Eu preciso ter um diálogo, precisa ser, né, de um para um ali. Eu preciso também opinar no que eu quero. É a vida do meu filho, é a minha vida. Então, é muito essencial, muito fundamental. Ah, muito obrigada. Eu adorei o nosso papo. Eu Vamos, também. vamos fazer mais vezes. Obrigada Vamos. por você estar aqui. Obrigada pelas pessoas também que participaram aqui É com a gente, que verdade. estiveram aqui, que foi muito importante. Muito E se, obrigada. e a gente se vê numa próxima, então. Combinado. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Mari, pela oportunidade. Um super prazer. Estou aqui à disposição. Ah, e se surgir alguma dúvida, alguma questão, pode colocar um comentário no post. Eu vou deixar salvo na Ah, live. legal. E você vai ter acesso também, né, Má? Respondo tudo com o E maior aí, carinho, o maior prazer. isso. Com A certeza. gente, a gente vai adorar. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Uma Beijo. boa tarde, uma boa noite para todas. Obrigada. Até Tchau. mais. Tchau.